todos tinham esperança de vencer. E acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver. Viver sem tempo, nervoso, nervoso, nervoso. Viver sem tempo, nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso. Tic, 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 nervoso, tic, tic, nervoso, tic, tic. O mais recente relatório mundial sobre as drogas faz uma avaliação negativa de todo esse processo. Diz que se criou um mercado paralelo controlado pelo crime, que a luta contra a droga tem exigido recursos crescentes e com a erradicação das drogas de um local, só se faz mudar para outro local e mudar o tipo de droga consumida. Estigmatizou-se os usuários de drogas e há uma estimativa de que 208 milhões de pessoas usam droga no mundo, sendo pelo menos 15% dependentes. O mercado abrange centenas de bilhões de dólares, sendo muito mais lucrativo do que o do álcool e o do fumo. A Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia diz que o preço das drogas não foi afetado pela política norte-americana, que na América Latina a droga continua sendo um dos principais problemas do continente. O continente é o maior exportador mundial de cocaína e maconha, converteu-se em crescente produtor de ópio e heroína e se inicia na produção de drogas sintéticas. Esse é o mal que a política norte-americana e as elites irresponsáveis fizeram aos nossos países. Enquanto continuamos nos espelhando nos Estados Unidos, a Europa tem experiências mais avançadas na questão das drogas. Na Bélgica, a maconha foi descriminalizada. Você pode encontrar na Holanda ela vendida em bares e outros locais. Na Alemanha, a posse de qualquer droga em pequenas quantidades para uso pessoal é permitida por lei. E no Canadá, uma comissão do Senado propôs recentemente a legalização da maconha. Mas eu já tô completamente travado. Cocaína na minha cabeça. O Brasil sempre corre atrás dos outros. Usou a política de guerra às drogas e hoje corre atrás tentando remediar a situação. É um dos países onde essa política mais fracassou. O consumo de maconha e cocaína aumentou absurdamente no país. Hoje somos um grande consumidor de drogas e importante corredor de importação, exportação e transporte. Ou seja, o país está em vias de se transformar numa grande cracolândia. A economia das drogas no Brasil vai muito bem, obrigado. Ela corrompe, suborna e ameaça a atividade empresarial, política e as instituições do Brasil. Coloca o país no segundo lugar na lista mundial da lavagem de dinheiro procedente do narcotráfico da América do Sul. É o país onde ocorre o maior trânsito mundial de éter e acetona, produtos essenciais para a fabricação de cocaína. Até há pouco era transportada no país 60% das drogas da América Latina. As plantações se espalharam por todo o país e tem caído a cada ano a idade média dos consumidores de drogas. No Brasil, criminalizaram as drogas, mas não se preocuparam em dissuadir os jovens do seu consumo, em contar com o apoio das famílias e em organizar uma rede de proteção aos usuários de drogas. A política atual só fez gastar dinheiro, gerar efeitos perversos, aumentar o preço das drogas e não resolver o problema. Mas o relatório brasileiro sobre as drogas, que saiu em 2009, só faz, ao contrário do resto do mundo, dizer que as políticas desenvolvidas foram alvissareiras em relação à questão das drogas. É que no Brasil é proibido mostrar que político fracassou. Até que está baseado numa séria pesquisa, mas se limita a mostrar os dados sem um diagnóstico consistente. O relatório se esforça para mostrar que os índices do consumo no país são próximos dos outros países,
Mas a parte mais interessante é quando fala da consequência do uso de drogas no país. Embora as resumas da saúde, particularmente AIDS e hepatite, internações, afastamento do trabalho, aposentadorias, mortos no trânsito, mas mostrando uma situação onde aparentemente não há nada de sério. Os dados só se tornam sérios para quem teve saco de ler o relatório até o fim. Quando se refere, por exemplo, à posse de droga ilegal, quando mostra o crescimento dos inquéritos instalados e dos indiciados por uso ou tráfico de drogas. E principalmente na questão da apreensão das drogas. É através desse relatório que nós sabemos que a apreensão da cocaína, por exemplo, cresceu de 3.000 para 7.000% entre 2001 e 2007. O crack cresceu entre 130 e 40.000% a depender da região. A maconha cresceu entre 170 e 3.000%. E registra-se o expressivo crescimento da apreensão de êxtase e do haxixe. A conclusão do relatório é um fracasso. Imagine que chega a dizer que a cobertura da assistência do usuário é muito boa. No documento não há uma palavra sobre a influência das drogas na política do país. Não dá para controlar, não dá para planejar. Eu ligo o rádio e blá blá. Não diz, por exemplo, que uma das primeiras coisas a ser feita é mudar essa anacrônica, contraditória e absurda lei das drogas vigente desde 2006 no país. A lei das drogas proíbe o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos do quais se possam ser produzidos ou extraídos drogas. No entanto, ressalvada a hipótese da autorização legal. Estabelece a existência de plantações ilícitas e ilícitas, de produção, fabrico e comercialização lícito e ilícito, desde que carregue recursos para a União. O artigo 66, para fins do disposto na lei, denomina drogas aquelas constantes na portaria SBS-MS 344/1998, que estabelece 451 psicotrópicos, entorpecentes, imunossupressores e outros bichos. Mas a pérola mesmo é o artigo 69, que diz que na falência dos estabelecimentos que trabalham com drogas, o depósito vai ser levado à asta pública em leilão. Imagina, leilão de drogas. E apenas se por acaso não for adquirido, é que vai ser queimado em asta pública. A lei admite o valor das plantas ritualísticas, como no caso do Santo Daime, que foi liberado pelo Conselho Nacional. O artigo 33 diz que quem induz, instiga ou auxilia alguém a uso indevido, quer dizer, tem uso devido de drogas, pode pegar de 1 a 3 anos de cadeia mais multa. Trata tudo na base das penas, igualando no mesmo nível o usuário, o traficante e outras áreas. O artigo 28 penaliza quem adquire, tem em depósito ou até transporta para consumo pessoal, sem autorização, sempre. A portaria 341/98 do Ministério da Saúde mantém a mesma postura, prevendo autorização especial para fabricar e produzir, vender, comprar, transferir, distribuir e até importar e exportar droga. Tem até uma cota anual, com ressalva que só poderão fazer isso aqueles estabelecimentos devidamente legalizados na Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Não continue se aproveitando das drogas, propomos. Primeiro, a droga passará a ser considerada objeto de atenção
visão da saúde pública, saindo da parte de segurança pública e vindo para a parte do Ministério da Saúde. Seria tirada do Código Penal. Parte da verba que é usada hoje na repressão às drogas seria aplicada no tratamento dos viciados, na criação de centros de ressocialização dos ex-drogados, dando oportunidades no mercado de trabalho. Ou seja, converter o dependente do traficante no dependente dos centros de saúde. Segundo, liberar, descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal. Os gastos do governo devem também se voltar para reduzir o consumo dos usuários. Ao invés de metralhar e entrar com tanque nas favelas e continuar essa política de guerra às drogas, deve fornecer informação e divulgar intensamente a questão da educação em relação às drogas, particularmente para a juventude. E mais do que tudo isso, devemos focalizar a atuação na questão das drogas, ao combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e à influência cada vez maior que as quadrilhas e a droga têm sobre as instituições do país. Obrigado pela discussão e, se você gostou, cobre essa discussão dos políticos. Até o próximo programa. Dispense todas as muletas, que seu corpo sem ajuda de muletas continua legal. Espere pouco pelos segredos do labirinto. Não perca o fio, não perca a linha, não perca o final. Um belo dia, um dia claro, você entende o que tem que fazer. E eles todos lá na rua só caindo em cima de você.